Jogos de terror. Provavelmente você já deve ter jogado um na sua vida, ou pelo menos ter assistido algum pela internet de alguns YouTubers famosos. Grande parte apresenta uma história, ou também conhecida como uma lore, que vai apresentar um enredo sobre os personagens ou sobre a criatura que está nos perseguindo. Porém, hoje eu vou falar de uma lore meio confusa. E um dos jogos que mais mudou entre os gêneros foi Scarlet. Um jogo, digamos que bem diferente dos outros para aquela época. Um jogo que mexeu tão bem com a parede que assustou muitos daquela época que jogavam esse jogo. E hoje eu vou mostrar como ele agia no computador das pessoas. Antes de começar o vídeo, eu queria deixar um pouco claro que eu tive que pegar um gameplay de um outro canal que fez esse vídeo. Então vou deixar o link da descrição desse canal para vocês poderem ver o vídeo original sem cortes. No começo do jogo, ele nos introduz a instruções básicas que todo mundo conhece. Não preciso falar já que vocês já devem saber. Porém, ele não vai te dar um ponto definitivo de algo. Por exemplo, ele não tem um objetivo ao certo. Porque as áreas de explorações desse jogo são meio que aleatórias. Tem algumas que podem explicar um pouco da lore do jogo, porém elas não têm um significado em si na gameplay. Além de puzzles, além disso. Então as áreas que o jogo apresenta daqui pra frente são bagunçadas e vão ser estranhas. Quem jogou o jogo já vai entender como que funciona esse sistema. Logo no início do jogo nos é apresentando uma área que meio bagunçada, meio bizarra e que não apresenta algum significado em si. Primeiramente a gente acorda dentro de um quarto, e nesse quarto tem uma escada que leva a um outro corredor abaixo. Nesse corredor tem várias portas, outras trancadas ou outros quartos, biblioteca, e as coisas que mais chamam a atenção nesse corredor são duas salas seguintes. Uma que é um calabouço grande que aparenta não ter passagem e outro que é uma cadeia. E nessa cadeia aí que começa. Aparentemente essa criatura que aparece no jogo, ele não faz nada durante o início. Ele vai ter sim as suas aparições logo depois, porém ele não demonstra nenhuma reação ao nos ver nessa primeira vez. Continuando o gameplay, nos vai ser apresentada uma outra sala com paredes acinzentadas com um vermelho, um leve vermelho, que vai nos levar ao corredor até um certo item chamado Setting Rate, que eu não sei falar em inglês. Logo após o computador da pessoa crashar, ele vai começar a mexer o seu computador daí adiante, porque vai abrir uma pasta de digamos, de um ser. Não dá para saber quem é essa pessoa que está conversando com a gente. Porém, ele vai nos dar instruções de como lidar com essa criatura. Ele explica como funciona o comportamento dessa entidade que atormenta o computador. Ele diz que essa entidade costuma ser
traiçoeira, que costuma pregar bastante peças e estudar sobre quem está usando o jogo. Então ele costuma vigiar constantemente o computador da pessoa e seus comportamentos durante a gameplay. E essa mesma pessoa diz que essa criatura é chamada de Whiteface. Essa criatura denominada Whiteface, ela tem comportamentos traiçoeiros, como eu tinha dito anteriormente. E ele vai tentar induzir o jogador a muitos erros durante o jogo. Ele já pode, digamos, te enganar durante o jogo inteiro. Ele pode fazer você acreditar no final falso. Sim, existe um final falso. Por exemplo, se eu acabar entrando nesse final falso, aparentemente eu vou achar que eu zerei o jogo. E assim ele vai começar atormentando meu computador sem nem perceber que o jogo não terminou de verdade. Ele vai começar a mexer nos arquivos do computador, abrindo pastas, colocando áudios onde não deveria ter e mandando mensagem diretamente para o jogador através de blocos de notas. Eu esqueci de dizer um detalhe que o bloco de notas é a principal comunicação entre você, o Artiface e essa outra pessoa que eu vou explicar mais pra frente. Está aberta. Talvez esteja. Vamos confirmar. How to play I'm scared. Por que abriu isso sozinho? To play Outro detalhe que é bom adicionar aqui é que nesse jogo tem 4 personagens no total. Sim, tem mais personagens além do nosso jogador e do Whiteface. Tem o Whiteface, um protagonista e um cara lá que tá ajudando a gente durante o bloco de notas. Vou dar um resumo sobre o protagonista e a Ré, que são personagens importantes para explicar mais ou menos a história do jogo. Porém, eu vou resumir, não vou dizer porque praticamente seria spoiler e não quero dar muito spoiler. E também é meio complicado, já que é uma coisa meio interpretativa. Porém, tem esses dois personagens. A Ré, ou em português dela, já que é uma tradução por inglês para português, é uma outra entidade que, em vez de ela ser também uma atrapalhona que vai conversar com o jogador, na verdade ela conversa, mas não muito diretamente, igual o Whiteface. Ela, digamos que, ser uma representação da história do jogo. Tem o protagonista, que ele também é uma peça importante, só que ele é mais pro final e pro meio do jogo, que daí ele explica melhor como que fosse o protagonista. E o protagonista, ele nesse jogo, ele não sabe quem ele é. Aparentemente, tem um diálogo que aparece no jogo onde ele diz quem sou eu. Então ele não tem diálogos que ele diz que está com medo. Então, o protagonista, o personagem que a gente controla, e aparentemente ele não sabe do que está rolando na vida dele. Então ele vai soltar alguns diálogos, por exemplo. Quem sou eu? Eu estou com medo, então ele não sabe o que está fazendo. E tem a Ré, que ela é uma outra entidade que vai aparecer mais pra frente do jogo. A diferença dela pro Whiteface é que, digamos assim, que ela é uma parte mais introdutiva para a história central do jogo. Explicar mais algumas partes dos enredos. E além disso, ela é muito mais agressiva do que o Whiteface. Porém, o Whiteface também vai ficar mais agressivo ao decorrer do jogo. Eu não vou contar muito dela. Eu não vou contar muito dela porque seria praticamente um spoiler se eu contasse um pouco mais pra ela. Mas eu vou dizer que ela é uma parte fundamental para a história se desenrolar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima semana.